Então, estamos aqui para poder fazer uma discussão sobre as temáticas da disciplina Metodologia do Ensino da Educação Física, ao qual o professor responsável, o professor Gustavo De Conte, e abordaremos aqui e refletiremos 4 textos que foram apontados, né, para a primeira e segunda semanas da disciplina, com os discentes Fagner, Marlon, Peri, Rainer e Tainá. As temáticas foram enfatizadas de forma a comentar sobre a formação profissional, formação acadêmica, a atuação do professor de educação física nas escolas e, por fim, almejamos citar brevemente sobre a nossa formação continuada e a realidade com que as escolas se encontram atualmente a partir de uma educação crítica por parte superadora e também voltadas aí para o ensino na escola pública. A palavra, o Fagner. Boa noite, eu sou o Fagner. A relação da nossa temática com a nossa prática, a nossa realidade, iniciando com a formação profissional, é bem palpável no nosso meio acadêmico a questão do discurso sociocrítico, mas da prática ainda conteudista. Então, assim como citado nos estudos de Garcia, Anaya e Davis, apesar de ter esse movimento, essa concepção de uma educação física mais crítica e de já termos alguns anos aí para poder torná-la efetiva e reconhecer que sim, ela é muito mais eficaz do que os métodos mais tradicionais, a aplicação ainda desses métodos é uma barreira na nossa realidade. E aí, entrando com a minha formação acadêmica, eu tive muita dificuldade entre compreender o currículo que era posto. Eu fui estudante da ESEFEGO, formei em 2012, então era complicado compreender o currículo que ele era totalmente crítico, um crítico superador, por sinal, e dentro das práticas que ainda eram tradicionais, sobretudo tecnicista. Então, se os próprios professores universitários demonstravam que ainda tinham essas dúvidas sobre como ensinar, o que ensinar, quem dirá os professores que estavam sendo formados. Acredito que a gente ainda tem essa deficiência do meio acadêmico na formação de professores. Marlon? Fagner, eu concordo com você, né? Eu formei um pouco antes, né? Bem antes, na verdade. A minha graduação foi em 97, 2001, e foi um período realmente que estava passando por muita transformação, vindo, né, com esses estudos, as publicações relacionadas a esse movimento renovador da educação física e também as teorias críticas. E na UFG era um curso voltado realmente para questão escolar, mas que eu também vivenciei muito isso que você falou. Os professores, né, quase em sua totalidade, tinham esse discurso, né, de pedagogia crítica superadora, tratava-se muito das metodologias, né, inovadoras do momento, porém, quando a gente chegava na forma, principalmente de ser avaliado, o que notava-se era realmente um ensino totalmente tecnicista, né, como você falou, positivista, muito diferente daquele discurso abordado pelos professores, onde sempre falava que a gente, dentro da escola, tem que ter uma avaliação, né, de forma espiral, né, ampliada, e, na verdade, o que nós éramos formados de uma forma totalmente diversa disso. E até tanto que, através dos estudos, né, para o mestrado, eu gostei muito da abordagem da Darido, onde ela fala justamente nas dimensões, né, conceitual, procedimental e atitudinal, que eu penso que é um caminho realmente mais voltado para essa formação ampliada dos estudantes. E um ponto também que eu acho que foi fundamental para mim durante o ensino
universitário foi só no 4º ano quando eu tive contato com a disciplina didática. E até remete um pouco aos textos que nós estudamos, né, dessa questão da pedagogia que tem que estar presente nos cursos de formação. E eu tive um salto assim, qualitativo, no meu modo de vista, na minha atuação. Já tinha 2 anos que eu já estava atuando como professor temporário no Estado. Então, eu acho que é fundamental, realmente, essa aproximação dos conhecimentos pedagógicos, né, didáticos, com essa questão dos conhecimentos técnicos inerentes a cada formação específica das licenciaturas. Peri? Concordo com a fala aí do Fagner, do Marlon, né? E a gente consegue perceber através do texto, que foi citado pelo Fagner, os autores, né? Enfatizar aí o Davis, que os professores pesquisadores de escolas e universidades eles devem se preocupar com a dimensão ética e política de pesquisa sociocrítica e da praxis crítica. O que a gente percebe na prática, de fato, é que enfatizar a pesquisa sociocrítica, mas também contemplar e fazer com que, na realidade, as unidades educacionais consigam, na prática, realizar essa formação crítica do estudante, ela é vital. E na minha formação acadêmica também vivenciei isso. Formei na ESEFEB em 2004 e a gente via todo emergir, a partir dos anos 90, essas questões sociocríticas na educação, mas na prática ainda se vivenciava muito tecnicismo. Felizmente, avançamos bastante e hoje a gente vê que ela é mais enfatizada nas unidades de ensino, uma formação crítica e realmente que faz com que os nossos estudantes tenham uma vivência mais real ou condizente com a sua realidade. Rainer? Boa noite a todos. De acordo com o texto 1, em relação à pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física, eu me formei pela Universidade Estadual de Goiás, no ano de 2007 e 2010, e, infelizmente, a minha formação ela foi algo mais sistematizada, e analisando o texto que mostra que tem uma preocupação, que essa pesquisa sociocrítica ela tem que parte de uma investigação dos participantes, no qual desperta no sujeito a capacidade de refletir criticamente através de suas experiências. Então, a minha experiência na universidade ela foi totalmente técnica, então está transparecendo um pouco na minha realidade enquanto profissional de educação física. Então, há um pouco assim essa inquietação de eu passar essa parte crítica para os alunos, porque a própria pesquisa sociocrítica ela ainda está em processo de desenvolvimento, porque ela está interpretando essa realidade social para os nossos conteúdos, né, de acordo com a nossa contemporaneidade, e nós temos que adaptar as características socioeconômicas dos alunos, que é algo assim que reflete muito aqui na minha atuação profissional, aqui no estado de Mato Grosso. Tainá? Olá a todos, né, como aqui exposto pelos colegas, né, a gente teve nossos percursos, né, nossas histórias dentro da nossa graduação, assim como colocado como Libânio, é uma graduação específica, né, de uma disciplina específica, e apontado por ele como um problema. Talvez a gente domina muito bem os conteúdos, né, e faltou um pouquinho mais, né, de entendimento acerca de um domínio desses saberes para ensinar esses conteúdos, né. Todos nós passamos, por mais que houvesse discussões críticas, né, posto, né, para a gente alguns autores, né, de uma pedagogia crítica superadora, como a gente vivenciou, a gente ainda teve muito, assim, um domínio de conteúdos mais dentro da técnica, do tecnicismo de alguns esportes. O texto, assim, causa angústia, né, e muitas reflexões, principalmente acerca do que a sociedade nos apresenta. Hoje, para a gente, está a BNCC, né, ela está aí proposta para a gente trabalhar, mas ao passo que isso, né, vem para a gente como uma angústia, estarmos aqui reunidos nesse programa de mestrado só mostra a nossa força. Então, falta formação, falta material, falta tempo, falta muita coisa, mas uma coisa nos sobra, que é essa força e essa dedicação para a gente buscar, né, nos tornarmos profissionais melhores. E é dentro dessa perspectiva aí de entender onde é que a gente precisa melhorar, e a gente trabalha
dentro disso, né? E quem sabe conseguir uma associação entre o domínio dos conteúdos e o de como ensinar, assim como é proposto por Libânio. Peri. Microfone, Peri. Pois é. Continuando, vamos agora tentar falar um pouquinho mais, né, sobre o texto 2, que ele aborda sobre a formação de professores e didática para o desenvolvimento humano, né? Seu autor é José Carlos Libânio, e vamos fazer nossos comentários a partir daí. Wagner? Eu primeiro, foi mal. Depois você corta isso aí, mas achei que o Peri já ia falar. Fazendo uma ponte entre os dois textos de Libânio, complementando o que a Tainá falou, eu achei muito interessante que, no primeiro ponto, o Libânio tem essa crítica sobre a formação das áreas de conhecimento específicas e, em geral, da pedagogia, que pedagogia é mais voltada para a questão do método e falta-se um pouco na questão do conteúdo, e as áreas específicas já é o contrário. Tem um enfoque quase que totalitário no conteúdo e pouco, ou em algumas situações, nunca é trabalhada a questão da didática, do método. E quando a gente vai para a realidade da escola, o outro texto dele aponta a questão do trabalho docente quando se eleva o ensino social acima do ensino intelectual. Então, quando se exige muito uma educação crítica, uma educação reflexiva, tanto por parte do professor que ensina, quanto por parte do aluno que irá aprender, só que coloca ela em detrimento do conhecimento que é considerado básico. E Saviani e Libânio, né, eles colocam como o conhecimento primário, o essencial, o tradicional. E aí acaba-se que você não tem nem o conteúdo, que é aquela que é uma das como falo, das atribuições da escola, né? Qual que é a finalidade da escola, se não ensinar o conhecimento produzido pela humanidade historicamente, mas adotar uma forma de que não desvalorize a diversidade cultural e até mesmo a individualidade ou a coletividade dos alunos. E aí os dois entram em contrapontos, né? Porque de um lado exige-se muito esse social, esquece do conteúdo, e de outro, lá na formação acadêmica, fala que dá essa ênfase no conteúdo e tira-se um pouco da questão do método. Então, ensina-se muito uma coisa para o professor e, na prática, exige-se muito outra dele. E aí acho que entra essa dúvida na cabeça de muitos colegas. O quanto de conteúdo eu devo ensinar e o quanto de como eu devo ensinar. E aí fica essa polarização. Em vez de ser igual a Tainá falou muito bem, de associar os dois, existe uma divisão entre o conteúdo e a metodologia. Marlon? Em relação ao texto de Libânio e Silva, eles nos apresentam 3 possíveis respostas às pretensões, né, e à justiça social na escola, que seria educação de resultados, educação para a diversidade, e educação como desenvolvimento de capacidades humanas articuladas com a diversidade. E eu fiquei tentando, refletindo, na verdade, sobre esse tema e querendo vincular a minha realidade. Eu trabalho num colégio em tempo integral aqui em Goiânia, da rede pública estadual, com alunos do ensino médio. E, de acordo com as descrições, eu percebo que a minha escola, ela se adapta mais a essa última, que seria o desenvolvimento de capacidades humanas articuladas com a diversidade, até pela forma que o currículo para essas escolas é pensado, né, que é justamente para... além da grade normal, tem uma grade ampliada, que é para valorizar essa parte socioafetiva dos estudantes, indo além do ensino formal. E como pontos-chave, a gente tem uns períodos para planejamento, atividades também que são baseadas na formação de um aluno crítico, autônomo, solidário, ético e protagonista. Mas até aí tudo bem. Porém, quando a gente começa a ver realmente as cobranças que a nossa escola sofre frequentemente a partir da gestão estadual,
né, a gente percebe que, na verdade, está muito vinculado também com esse primeiro tópico, né, que seria a educação de resultados, porque a cobrança sempre vem em cima de atender a questão de índices de qualidade que são ditados por órgãos internacionais, né, conforme até a gente teve contato com o texto de Neira na disciplina passada. Isso acaba mostrando que a nossa educação realmente está voltada para esse formato mais tecnocrático, que a cobrança sempre está voltada para aprovação, a questão de redução de índices de invasão, dos resultados da avaliação externa, e isso acaba prejudicando muito e tirando a autonomia, né, que a gente teria para a gente estar trabalhando de uma forma mais ampliada essa questão, que o Fagner falou muito bem, que é essa união da parte dos conhecimentos formais, científicos, com essa outra questão das relações sociais também. Teria? Vou complementar, né, as falas de vocês, né, tentando fazer essa junção dos dois textos aí, né, um do Libânio e o outro da Libânio e Silva, com uma frase, né, eu destaquei aqui no texto que eu achei muito interessante para a nossa realidade do que eu vejo professores que atuam em escolas públicas, né, sejam elas municipais, estaduais ou da rede federal, é o meu caso do ensino médio. Boto, ela fala que romper certas amarras simbólicas do conhecimento escolar, de modo a acatar e conviver com as diferenças, o que leva a pensar a diversidade sem abdicar, de maneira alguma, do ainda necessário código de universalidade. Então, o texto, para mim, ele chamou a atenção para além, né, daquilo que a gente pode vislumbrar na educação, sobre a questão da gente ter uma postura, enquanto professores, de proporcionar aos estudantes uma visão ampla, diversa, e que a partir daí eles possam adicionar e correlacionar com aquela realidade vivenciada. Sabemos que alguns alunos, principalmente nessa etapa final da educação básica do ensino médio, ele busca prioridades. Um vai priorizar mais encontrar um emprego que possa garantir o seu sustento, o outro vai buscar uma condição melhor e oportunidades que possam alavancar as suas condições sociais. E, para mim, o que foi ressaltado no texto foi essa questão da gente agir de maneira diversa e promover pluralidade, diversidade e respeitar as diferenças aí junto à classe estudantil. Rainer? Então, em relação à formação de professores, algo aqui que me chamou a atenção, que me deixou assim, muito surpreso, foi porque quando eu precisei passar por um processo seletivo, foi do concurso público da SEDUC-MT, em 2017, eu percebi que eu tinha mais domínios de conteúdos e poucas técnicas, porque foi um concurso seletivo em que nós tínhamos que fazer a parte objetiva, discursiva, e depois fazer uma prova didática. Ou seja, o que eu sei de conteúdo de basquetebol, eu tinha que transformar num método para convencer três pessoas na banca para comprovar que eu tenho didática. Né? Porque o texto traz uma informação bem interessante. Ao acaso que o professor possui apenas o conhecimento científico e outros apenas a técnica. Então, eu percebi que naquele momento eu tinha muita questão de conteúdo. Então, eu tive que me readaptar para passar essa técnica e conseguir a minha futura aprovação. E hoje, assim, na sala de aula, a gente chega, né, com esse impasse que o próprio texto traz, né? Que os professores têm dificuldade de agregar e articular em seu exercício da profissão o domínio dos conteúdos e o domínio dos saberes. É algo assim que o texto é bem relevante. E o texto 3, sobre a questão das finalidades educativas, escolas socialmente justas, é bem claro quando diz o seguinte, que não há como conceber uma escola justa sem levar em consideração essa diversidade humana. Hoje, nós temos salas com 30 alunos, são 30 universos, tem uns que têm saberes adiantados, têm experiências aguçadas em relação ao outro. E que algo também que nós estamos presenciando, a escola totalmente meritocrática, que visa a competição entre alunos. No caso, seria aquela competição, vamos supor, uma avaliação que vai fazer a parte social, individual,
que vai gerar uma qualidade bem restrita, comprometendo essa justiça social. Quando a gente falou muito da questão da competição, né, estava numa reunião agora, semana passada, sobre a questão da prova, que vai definir o IDEB da escola. Aí foi proposto pela gestão da escola a gente fazer essa parte de premiar os alunos, aqueles que conseguirem ter êxito, né? Então, já entra nessa questão, né, da escola meritocrática. Então, ou seja, o aluno ele vai ser premiado por participar dessa prova e conseguir êxito, quem acertar mais questão, quem não faltar no dia, enfim. Então, essas duas partes aí que me chamou a atenção, né, na formação de professores, na finalidade educativa. Tainá? Dentro do exposto, né, eu fico novamente uma angústia, uma reflexão. Será que está claro para todos, né, no processo de formação dos professores e todos os envolvidos, os alunos, a comunidade escolar, qual que é a finalidade da escola, né? Para que a gente está lá? Por que a instituição existe? Né? A gente tem, né, toda uma diversidade humana e social que deve ser respeitada, e ela se traduz em nós, né, como profissionais, né, as formas com que a gente trabalha, com que a gente expõe cada conteúdo, e em qual momento que a gente tem que a gente, na nossa formação, a gente é levado a refletir sobre isso, né, novamente, eu pontuo, né, como é bacana, né, a oportunidade da gente estar aqui, a nossa vontade, de sobrar vontade de estar aqui estudando, né, buscando uma formação, porque essa discussão que a gente está tendo aqui, eu só fui ter aqui, né, para mim está claro agora, né, qual que é a finalidade educativa, para mim está claro agora, problemas e dificuldades dentro da formação dos professores. E parece que a formação dos professores não cruza com a ideia da finalidade da educação, porque a gente tem que pensar, quem é que está pensando nessa finalidade? O Marlon colocou, se a gente for pensar lá na gestão, no governo, é resultado, a finalidade é para a gente apresentar um resultado. Se a gente for pensar por nós, professores, a família, né, talvez a desigualdade social é tão profunda que a finalidade para aquela família é, sim, a criança se alimentar. E para mim, profissional, qual que é a finalidade da escola? E assim segue essas, né, constantes reflexões e angústias, né? Peri. Microfone, Peri. Para finalizar, obrigado, Tainá. Para finalizar, vamos agora falar sobre, né, o quarto e último texto, que ele versa e tem a temática sobre a prática da dança, né, o ensino do conteúdo dança, junto a... Volta a fita, Peri. Já deu 22 minutos, Peri. Você tá Não, eu tentei se falar rápido, eu vou parar a gravação, tá, gente? Vou interromper. Não, pode deixar, Tainá. Pode, aí depois você corta. Eu corto. Peri, só despedir, né? Você talvez falar assim, olha, o texto 4 fala sobre a questão do ensino da dança, a gente está vinculado, talvez a BNCC vai melhorar. Faz uma fala bem curtinha sobre isso, só para falar que no vídeo consta dança, tá? Que a gente leu o texto da dança. Só fala que a chegada da BNCC vai ser benéfica em relação a isso, né? Que agora, né, como é uma normativa nacional que todos têm que seguir, e despede, agradece. Acho que é nesse sentido aí, depois eu edito. Se falar 1, 2, 3, partiu. Ok? Estando. Por fim, o texto 4, ele vai falar sobre o espaço curricular alocado para o conteúdo da dança nas aulas de educação física. Brevemente, gostaria de fazer uma ressalva aqui de um dos autores, né? 2 autores, na verdade, Gard e Ward, que eles citaram que, numa perspectiva crítica, o ensino da dança em educação física pode abrir caminhos para discussões sobre classe, gênero, competência cultural e justiça social. Então,
é verificável que na dança a gente consegue utilizar um conteúdo muito rico para a realidade de escolas públicas, onde vários outros vieses podem ser utilizados a partir, né, de um conteúdo que é tão rico e que o folclore brasileiro colabora muito em ter uma diversidade muito ampla. Tá bom? Vocês tenham um bom período de discussões aí também junto às temáticas, né, dos outros grupos. E até a próxima. Marlon, acho que na hora da edição, uma fala de cada um aí, o Fagner, a Tainá, o Rainer e você sobre a dança, pode colaborar. Gente de Deus. Eu fico nervosa. Eu olhei o Eu cronômetro tava e eu pensando falei, aqui, será que ninguém vai falar da dança? Gente, 24 Eu não minutos. cronometrei, eu esqueci. Alguém marcou aí quanto tempo a gente falou? 24. 22. E você vê depois 24. os votos aí do Marlon? Nossa Senhora, eu achei que foi você ia falar uns Agora deu 17. 24,50. Mas vamos cortar quase um minuto, né? Mas aí eu vou fazer uma chamadinha na abertura. Vai dar 24 minutos, gente, mais ou menos. 23,5, por aí. Pode interromper agora? Sim, pode. Porque não fica muito grande para passar